Eu assisti atenciosamente a cada minuto dessa sessão que aconteceu agora, nessa terça-feira de manhã, pela aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro e outras 6 pessoas. Nesse primeiro momento, as defesas tiveram ali um espaço para falar 15 minutos cada um defendendo o seu respectivo cliente. Então nós tivemos ali 7 advogados defendendo 7 pessoas que estão sendo acusadas pela denúncia do Paulo Gonet, fabricada junto com o Alexandre de Moraes e a parte da Gestapo, da Polícia Federal. Bom, o que eu percebi? Vou fazer um resumo aqui. O que eu percebi? E onde que eu estava apreensivo nesse dia de hoje? A defesa foi dada a defesa 15 dias para preparar a defesa, né? Enquanto a acusação teve 60 dias. E eles tiveram um plano. O plano era muito simples. Dar a eles menos tempo para poder preparar uma defesa e soterrar. A promoção que nós fizemos na segunda e terça-feira foi um sucesso total. Quantas pessoas aproveitando para levar os produtos para sua casa para ter mais saúde e com desconto que nós nunca fizemos na RPN. Mas deixa eu dar uma oportunidade para você que não aproveitou. Tem alguma quantidade de produto ainda, tá? Cavalo Negro, por exemplo, ainda tem 30 para poder ficar na promoção. Um desconto incrível. Tem produtos que estão chegando a 50% de desconto. Cavalo Negro é para os homens. Você, meu amigo homem, tá ali naquele canto, jururu, não consegue fazer mais nada, não tem desempenho, principalmente quando vai ter aquele momento de intimidade com a sua namorada, com a sua esposa, não tem o rendimento que você precisa. Tá na hora de você tomar o Cavalo Negro. É o produto mais vendido para homem no Brasil, regulamentado pela Anvisa e vai fazer bem para você, tá bom? O Hair Cap é o produto que todo mundo sonha ter, principalmente aqueles que estão careca, ou para as mulheres que estão com o cabelo caindo constantemente com alopécia. Este produto está num desconto incrível, em torno de 50%, 45%, 50% de desconto. Para você aproveitar, só tem 10. Ou seja, se você quiser fazer tratamento de 1 ano, eu não tenho 12 para te vender na promoção, mas eu tenho 10. Então, se você quiser aproveitar, ligue agora, 0800 355 3000. O Curcumã ainda tem 50. É para quem quer, para quem tem, né, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Todos os produtos estão com desconto. Você precisa passar a mão no telefone, 0800 355 3000, garantir o seu. Poucas unidades, depois volta o preço normal que está lá no site. Todo mundo assustou com o preço, mas é o Brasil, né? Não tem como fazer muita coisa, mas aproveita, tá? Garanta a sua saúde e liga agora, 0800 355 3000. Eles de informação, arquivos inúteis. Só para você ter uma ideia, foram 40 mil arquivos, mais de 100 mil documentos que foram jogados de forma desconexa, totalmente embaralhados, para que os advogados de defesa tivessem o prazo de 15 dias para preparar a sua defesa. A expectativa da Suprema Corte, do Moraes e do Gonet, é que eles fossem incapazes de, em 15 dias, fazer uma defesa decente, que eles ficassem atordoados, mas isso não aconteceu. A verdade é que os advogados foram brilhantes hoje. Eu vou ser sincero, a defesa que cada um fez ali, sem exceção, foi simplesmente brilhante. Obviamente, cada um focando no seu cliente. Agora, a defesa que o advogado do Bolsonaro fez, ela se sobressaiu. Todas foram muito boas, né? Provando, ponto a ponto, como que não existe tentativa de golpe. Não é que eles não estiveram envolvidos, não existiu tentativa de golpe, não foi assinado nenhum documento, não foi dada nenhuma ordem. E não só isso, provaram que até agora os advogados não tiveram acesso a todo o material apreendido. Para você ter uma ideia, eles não tiveram acesso a todos os áudios e todas as filmagens das delações de Mauro Cid. Apenas os trechos que o Alexandre de Moraes decidiu que eles poderiam assistir. Então eles falam que eles estão lutando contra os melhores momentos da acusação, mas eles não podem ter os melhores momentos da defesa, que é onde eles podem tirar trechos de conversas dos acusados, dos seus clientes, e mostrar que a defesa está mentindo. Isso por si só deveria anular o julgamento. Só isso deveria ser o bastante para anular o julgamento. Então vamos lá, não tiveram acesso a todo o conteúdo, tudo que foi apreendido. Advogados que não tiveram acesso, por exemplo, aos celulares, às informações apreendidas no computador do seu cliente, para poder analisar se houve o contexto naqueles trechos que foram separados. Aqui, naqueles trechos que foram separados.
O advogado do Bolsonaro usou um termo que eu achei impressionante, que eu achei muito bom, que são os romancistas da Polícia Federal. Romancistas da Polícia Federal, porque o que eles estão escrevendo é uma peça de ficção, onde eles mesmos entram em contradição. Um advogado mostrou claramente que o PGR, o Gonê, ele entra em contradição quando ele faz uma acusação para uma pessoa, mas logo na frente, na mesma peça, ele fala que aquela pessoa não participou de tal reunião ou que aquela pessoa não tem nada a ver com aquela decisão. E o advogado falou uma coisa que é interessante: eu não preciso apresentar provas para os meus clientes. A peça de acusação é a prova de inocência. As contradições da própria peça de acusação, elas são bastantes para inocentar os clientes. Aí vem um detalhe que eu achei interessante. Não encontraram na peça de acusação, não há nenhuma conexão entre os acusados e o 8 de janeiro. Zero, absolutamente nenhuma. A coluna vertebral de toda acusação é a delação do Mauro Cid, que teve 11 versões. E a última que eles aceitaram foi depois que ele foi ameaçado, e ameaçado de prender o pai, esposa e filha. Isso mesmo, pai, esposa e filha foram houve uma ameaça de perseguição através do judiciário do Alexandre de Moraes, e aí ele deu a versão que estava corroborando com a Polícia Federal, ou seja, foi invertido. Não é a delação ser feita e a Polícia Federal buscar as provas, não. A Polícia Federal chegou com a narrativa e o Mauro Cid simplesmente confirmou a narrativa da Polícia Federal. Mas a parte que para mim foi a melhor de todos é essa daqui do crime impossível, quando o advogado do Bolsonaro fala isso. Momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos de lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo com a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Você entendeu? Para ficar bem claro, eles estão acusando o presidente Bolsonaro de um crime, de derrubar o presidente eleito, que começou em 2021 numa live, quando ele ainda era presidente. Então é como se ele estivesse dando um golpe em si mesmo. Isso também por si só deveria ser o bastante. Gente, nós estamos falando aqui do momento mais vergonhoso, do nível mais baixo que a Suprema Corte Brasileira já chegou. Sinceramente, esse dia de hoje entra para a história como a maior vergonha que a Suprema Corte já passou em toda a sua história. Eu fico imaginando os antepassados, os anteriores ministros do STF, se eles pudessem ver isso agora. A vergonha que eles não sentiriam em ver o que a corte se transformou. E um detalhe que eu reparei. Boa parte da acusação contra o Bolsonaro envolve liberdade de expressão. Vou te explicar por quê. Eles estão falando que devido a uma live que o Bolsonaro fez em 2021, acarretou nas manifestações do 8 de janeiro, quando ele incitou as pessoas a desacreditar das urnas e tudo mais. Então, peraí. Então, a fala do presidente Bolsonaro incitou pessoas quase 2 anos depois, a irem para as ruas e fazer vandalismo? Então eles querem condenar ele por um golpe por causa da fala dele, que causou uma consequência 2 anos depois, para um grupo de pessoas à esplanada dos ministérios? É uma tentativa, mais uma vez, de responsabilizar a fala por atos criminosos. Então vamos supor, para você entender, se você grava um vídeo falando que você está indignado com o Lula, porque por causa do Lula os preços dos alimentos estão subindo, e daqui a uma semana alguém jogar um ovo na cabeça do Lula, você jogou ovo na cabeça do Lula. Você é responsável por esse ato antidemocrático se jogar um ovo na cabeça do Lula, porque em um momento você mostrou indignação pelas ações do presidente da República. Bolsonaro mostrou indignação com as ações do TSE, do STF, a população se rebelou 2 anos depois, ele é o culpado de tudo.
surreal o que está acontecendo no nosso país. Mas, para concluir, esse é o resumo, tá? Foi um momento de vergonha. Eu vejo que eles destruíram a acusação, o STF saiu dessa espancado, eles devem estar agora almoçando, preocupados. Obviamente o voto a gente já sabe, é tudo um teatro, não há justiça, mas que foi bom eles ali, Moraes, tendo que ouvir as pessoas destruindo tudo que ele fala para a imprensa e não tem ninguém para rebater, vale por si só. Então eu recomendo, se você quiser, tiver tempo, assista tudo, porque é um momento mais baixo da Suprema Corte Brasileira.